Lucas 9, versículo 57 diz assim, olha, aconteceu, o título aqui na minha Bíblia talvez seja na tua assim, acerca dos que seguem a Jesus. Aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores, e diz-lhes Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro, segue-me. E ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, dizendo, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus respondeu e disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por este momento, ó Pai. Te pedimos que tu venha falar aos nossos corações, ministrar, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Liberar, ó Deus, uma palavra de instrução. Pai, contempla, ó Deus, nesta hora, os nossos corações, ó Pai. Estão, ó Deus, atentos, ansiosos pela tua palavra, Pai. Glorifica o teu nome, ó Deus. Reconhecemos a nossa limitação, da nossa incapacidade. Por isso te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Peço amados que se assentem. Nós vemos hoje em dia muita gente arrumando condição para seguir Jesus, né? Alguns falam, para você seguir Jesus, você tem que botar um paletó e uma gravata, um vestido assim e tal. Mas a palavra nos dá umas condições interessantes para segui-lo. Jesus poderia aqui fazer uma propaganda boa, né? E o homem fala assim, eu vou te seguir, por onde quer que for. Tinha uma brecha para ele fazer igual geralmente as pessoas fazem, né? Para atrair Jesus, as pessoas. Vem para cá, que o irmão veio para cá e foi curado. O irmão veio para cá, ele era empregado, agora é patrão. Jesus fala dessa forma, olha. As raposas têm escovis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ele poderia falar, olha, se você me seguir, vai ser muito legal, porque eu multiplico o pão, e eu transformo água em vinho, eu multiplico o peixe. Então, observamos aqui que Jesus, ele não facilitou, ele foi franco. E às vezes as pessoas não observam o quanto o evangelho é radical. Aliás, o evangelho só é radical. Então, o problema do evangelismo de hoje é que tentaram inventar um outro evangelho para ficar um pouco mais agradável. Mas quem realmente ama Jesus, ele não está preocupado com as facilidades ou com os lucros. Ele está preocupado realmente em receber Jesus. E ele dizendo ao outro, Senhor, deixa primeiro enterrar os mortos, enterrar o meu pai. Ele falou pai. E ele fala, deixa os mortos enterrar os mortos. Eu não vou entrar no mérito da questão muito do que significa isso para não ficar muito longo. Mas o ponto que ele fala no 62 é, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é o caso de quem? Da mulher de Ló. Isso aí, irmã Vitinha. A mulher de Ló olhou para trás. O que a mulher de Ló o que acontece quando ela olha? Por que ela olha para trás? Ela olha para trás porque a cidade era bonita. O marido dela realmente escolheu o lugar porque o lugar era bonito, de Campinas. Então, tudo aquilo que tinha lá chamou a atenção dela e ela virou uma estátua de sal. E isso tem muito a ver com o momento que nós passamos. Acabou-se um pleito político, né? E houve um resultado
E hoje em dia a pergunta é: o que vamos fazer? Fazer agora? Uns correm para um lado, outros uns fazem assim, outros fazem de outra forma, e uns convidam outros para fazerem. E algumas pessoas estão querendo resolver o problema do Brasil indo para a porta dos quartéis. Eu não vou questionar o que eles estejam fazendo, mas qual é a nossa função do reino? Não é essa. É semelhante ao que acontece com Maria e Marta. Deus não falou que a Marta estava errada por estar cuidando dele. Ela achava até que era nobre. Só que havia uma parte melhor. A pergunta é: você tem escolhido a melhor parte? O que fazer numa hora como essa? Numa hora de tanto estresse, as pessoas estão preocupadíssimas com o que vai ser o desfecho de toda essa demanda que acontece no Brasil. Qual é a tua função? Existem coisas fundamentais a se fazer nessa hora, mas com certeza não é ir para a porta dos quartéis, porque essa não é a nossa função. A nossa função é muito mais nobre. A primeira função que nós temos que fazer é estar na brecha pelo povo. Olha que Deus fala para Jeremias, Lamentações de Jeremias, diz: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Ele fala também para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabes. Ao crente que se contenta com aquilo que vem, e aquele que clama. E se observarmos ao longo da Bíblia, são várias as histórias de pessoas que tocaram o coração de Deus, chamaram a atenção de Deus. Como? Porque não aceitou ficar distante de Deus e nem limitar Deus ao que alguém diz que é, sabendo que o nosso Deus, ele é um Deus grande. Então existem algumas coisas fundamentais a se fazer no momento em que o Brasil está passando, e existem outras que não há necessidade de fazer. E se houver necessidade de fazer, alguém vai fazer. Entende? Alguém vai fazer. E não é tão importante quanto o que você vai fazer. Não é importante fazer pelo Brasil tanto como a parte de orar pelo país. Mas nesses últimos dias, nesses dias finais da igreja na face da terra, e no momento que o Brasil está passando, há o fundamental. Existem algumas coisas importantes a fazer. Uma delas é entender o valor da oração. Às vezes as pessoas nem percebem o que é realmente a oração e o valor que ela tem. Um dos motivos que algumas pessoas não valorizam a oração é porque elas nunca, talvez você nunca parou para pensar, mas quantas vezes você começou uma meta de oração e parou? Quantas vezes a sua meta de oração, de jejum ou de devoção, ela foi interrompida às vezes por uma coisa boa? Como é que pode, né? Apareceu uma hora extra no teu trabalho, apareceu um emprego melhor, só que esse emprego melhor você ia ganhar quase o dobro do salário, mas não ia ter tempo para Deus. E você nem para pensar que evangelho é renúncia. Evangelho, Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo e não aborrecer a sua vida. Queremos o evangelho à moda do cliente, né? Que nunca aborrecemos a nossa vida em nada. E ele é muito bonito, só de se olhar, mas na prática não funciona. Então, nesse momento que nós estamos passando, é necessário rever os nossos conceitos do evangelho da Bíblia, da proposta do evangelho que estão fazendo. E numa hora como essa, nunca foi tão importante orar, mas você não tem tempo, nós não temos tempo, estamos muito ocupados com muitas coisas. Esse é o detalhe do evangelho. Queremos o evangelho que não mude a nossa rotina. Não é verdade? Queremos o evangelho que obedeça aos nossos caprichos, né? Encaixamos o evangelho na nossa vida.
Só que não é o que acontece aqui. Aqui, Jesus chama alguém para encaixar sua vida ao Evangelho, a ponto de dizer, eu quero enterrar meu pai. Não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Sabe-se que o enterro do judeu é algo muito demorado, né? Até por causa daquele detalhe que eles achavam que antes de 3 dias poderia haver uma chance de a pessoa não estar morta. Até certo ponto procede, que há casos de pessoas que entram num estado de desmaio, que às vezes não é morte mesmo. Isso já aconteceu muitas vezes, não só no Brasil, como no exterior. Mas o ponto disso tudo aqui é entender o que é mais importante de se fazer agora. Uma das coisas importantes de se fazer, nunca foi tão importante se gastar tempo em oração. O problema é que às vezes algumas pessoas não entendem, ainda não perceberam o valor da oração, porque nunca entenderam o que é a oração. Pensam que a oração é só um momento de você agradecer a Deus, pedir perdão a Deus. Não, a oração é muito mais do que só uma conversa com Deus. Há quem fala que a oração é uma ligação telefônica para o céu. Não, é muito pequeno isso. A oração é o nosso sacerdócio em execução. Para que se tenha uma noção do valor da oração, Apocalipse diz que João viu no céu a visão, uma taça cheia de ouro, cheia de incenso, com a oração dos santos. Hoje, quando você ora, você não ora como alguém orava na velha aliança. Não. Temos ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus. E o problema é que o evangelho que acontece agora são os evangelhos fast food, rapidinho. Ou você ligou e a pizza chega. Não é assim. Não atentamos para o evangelho que Daniel orou e aguardou. Atentamos para o altar que Abraão fez e aguardou. Não temos paciência em aguardar. E por isso não experimentamos. O máximo que se aguarda é 7 semanas para a vitória. 7 semanas. Se aconteceu, glória a Deus. Se não aconteceu, acostumamos assim, com oração, que a oração de hoje em dia da igreja é chamada oração remédio. Quando o bicho pega, oramos. Quando o bicho não pega, ninguém ora. Só que não é isso a oração. A oração faz parte da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus. E por isso, algumas pessoas não experimentam. Primeiro que oram sempre para receber algo. Ou segundo, oram esperando ver algo. Quando deveriam orar por amor. Por amor. Eu amo a Jesus. O que Ele fez por mim. Alguns falam, não, eu já orei. Eu não entendo que as pessoas falam que oram e sentem algo tão gostoso que não conseguem parar de orar, e às vezes oram 3 horas. Eu não acredito nisso não, eu já orei e nunca vi isso acontecer. Eu só lamento por você, muito mesmo, muito demais a conta. Porque as pessoas não têm paciência, acham que Deus, ele fica limitado a nós. Eu vou orar todo dia 1 hora. Se daqui 1 mês não acontecer nada, é sinal que isso é balela. Não. Quando você derivar, eu vou orar até tocar o céu. Por quê? Porque eu quero ficar como Simeão estava lá. Simeão não marcou a data. Quando seria? Não, Simeão estava todo dia no templo, com oração e com jejum. Não sabia quando. Quando seria? Para pensar a situação de Simeão. Pois é, irmãos, mas estamos condicionados a isso. Se você vai em alguns cultos de libertações, de campanhas, né, e consagrações, você já sabe o problema de todo mundo ali. Está desempregado, a mulher está com câncer, o marido foi embora, o filho está na cadeia, é só assim. Resolveu o problema, o irmão vai embora, dá um culto de ação de graça e acabou. Não, a oração não é isso. Esse tipo de oração
É semelhante àquele pai que vai visitar, aquele filho que vai visitar o pai, toda vez precisa de dinheiro. Ô pai, tudo... Ou então liga, né? Ô pai, tudo bem? Aí o pai, já sei, quanto você está precisando? Que amor, né? Hã? Irmãos, eu acho que algumas pessoas que pensam que Deus é um robô, né? É um androide, que não tem sentimentos, não tem nada. Oramos assim. Ou então, oramos esperando ver acontecer algo sobrenatural. E se não acontece na nossa expectativa, não, esse negócio de oração não tem nada a ver, não senti nada. Não é assim? Pois é. Quando você vê isso é diferente. Como Simeão, aguardando todos os dias do templo. E ele não era novinho não, né? Ele era já um velhinho. Mas um dia aconteceu. E ele vê Jesus, o menino Jesus, e agora fala, ele diz, agora em paz, agora Pai, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação, a tua salvação. Essa é a diferença. A segunda coisa a se entender, a se fazer numa hora como essa, muitos estão desperdiçando. E olha que Deus é tão tremendo, é tão poderoso, que Ele proveu até um celular e uma internet para a gente se conectar à distância. Mas a gente não entende isso. Uma das coisas fundamentais nesse momento, além de entender o valor da oração, é entender o valor da comunhão. Não consegue entender que para que houvesse a igreja, para que houvesse a comunhão, um preço foi pago, e não foi baixo, foi alto. Nós louvamos, eu sei que foi pago um alto preço. E não percebe o perigo que é quando uma ovelha fica desgarrada. No mundo selvagem, existe a cadeia alimentar. E o predador, ele sempre, quando ele quer pregar a sua presa, como é que ele faz? Ele procura pegar aquela presa quando? Quando ela está sozinha, desgarrada do rebanho. Então, numa hora como essa, é muito importante estarmos juntos. Porque se não estivermos juntos e congregando, seremos um alvo fácil para o inimigo nos alcançar. E há pessoas que ainda não entenderam isso. Existem crentes muito autossuficientes. Hoje, existe, né, como é que se chama? Energia autossuficiente, como é que se chama mesmo? Aquela energia, autossustentável. Tem crente que está achando que ele tem energia autossustentável. E não somos, irmãos. Observe que Jesus diz, Pai, para que nós sejamos um, assim como tu és em mim. Então, a unidade de espírito, tem pessoas que pensam que a unidade de espírito, eu faço parte de uma mesma congregação. Vai além disso. Então, nesses últimos momentos da igreja, e na fase que a igreja está passando, é importante você estar unido com seu irmão. Como nunca. É a receita para você não correr o risco de ser alcançado por um predador. E o mais interessante, né? Que a gente vê nesses filmezinhos, né? De selva. Eu não gosto muito de ver, não, porque eu acho que é muito triste. Mas, às vezes, eu não consigo assistir. Eu assisti algumas vezes, muito tempo que eu não assisto, porque não dá para mim, né? O bichinho vai todo tranquilinho, lari. Aí, como quem não quer nada, tranquilinho. Tem muito crente assim, irmão, tranquilinho. Por que eu preciso congregar? Eu tenho internet, aqui eu tenho pastor, aqui eu tenho amigo. Ele vai. Aí vem um predador e pau, pegou. Aí o bicho se debate. Já era. E morre ali. Nesses últimos dias. Nunca foi tão importante a gente congregar. Talvez passe pela mente de alguém. Talvez aqui não, né? Mas que está assistindo pelo vídeo.
esse pastor é uma bênção. E ele pensa, e se ele não quisesse mais pastorear, ele ficava só em casa buscando. Eu morria. Eu preciso de você. Eu, sem vocês, eu morro. Simplesmente assim. Pastor, eu achava que tu era tão fortão. Pois é, se enganou. Eu morro, irmãos. Precisamos um do outro. Nesses últimos dias, se nós não entendemos esse fundamento que é congregar, amar e conviver, e você quer uma forma de você perceber a quantos vai o teu nível espiritual? Simples. A palavra fala que aquele que ama a Deus, ama ao que dele é gerado. O nosso nível espiritual é medido à medida do quanto nós queremos estar com os irmãos, congregar, porque só tem uma saída, né? Se eu não quero congregar, se eu não quero conviver, é sinal que eu sou muito bom, né? Eu sou tão bom que eu fico com medo de me contaminar com vocês. O evangelho, irmãos, não tem evangelho sem comunhão. A palavra fala, se eu não amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Num momento como esse, uma das coisas super importantes é entender o valor de congregar. E tudo isso que está acontecendo aí no mundo, se você tiver uma visão espiritual, conspira contra quê, igreja? Não congregar. Por que veio esse trocinho aí? O que aconteceu quando ele estava bombando? Será que você não percebe que tudo trabalha para não congregar? Sim. E quando a coisa piorar mais ainda, que para você ter um CNPJ, você vai ter que fazer tudo que a Bíblia não quer. E aí, como é que faz? A dificuldade para congregar. Uma igreja daqui a um tempo, para ser legítima em alguns lugares, ela vai ter que aceitar as normas. Então, entender o valor de congregar agora é importante porque nós não crescemos sozinhos, nós só crescemos juntos. Se você perguntasse para mim, pastor, eu vejo que o senhor tem um crescimento espiritual, como é que o senhor cresceu espiritualmente? Sabe quando eu mais cresci espiritualmente? Você vai achar, foi quando eu fui preparado para ser pastor? Quando eu mais cresci espiritualmente, foi quando eu comecei a pastorear. Por quê? Não crescemos sozinhos, só crescemos unidos. Nesses últimos dias da igreja, na face da terra, número 1, orai sem cessar. Estou com o bichinho do rum. Olha, tá no ônibus, ora. Segundo trabalho, ora. Para ora. Mas tem um detalhe. Valorize a oração congregacional. Há um valor da tua oração sozinho, mas há um mistério na oração congregacional. E muita gente não entendeu. Observe que Atos dos Apóstolos diz que a igreja orou e estremeceu o prédio onde eles estavam. Quem orou? Os irmãos. Engraçado, né? No Velho Testamento, Elias orou e o fogo desceu. No Novo Testamento, a igreja orou, estremeceu o prédio. Os apóstolos estavam presos, a igreja fazia a contínua oração. Coletivo. Nesses últimos dias da igreja da face da terra, se não entendermos o valor da oração, o valor da comunhão e da oração congregacional, corremos um risco muito sério. Então, há muitas pessoas querendo fazer um monte de coisa, que talvez, não vou nem entrar no mérito da questão, seja certo ou errado. Só que, qual é a minha e a tua função? É ficar com a mão no arado e não olhar para trás. Olhar para trás. E o que é olhar para trás? É tirar o alvo de Cristo. Para quem não sabe, uma pessoa que está arando a terra, nos moldes
do passado. Hoje em dia tem aqueles carros, né, que puxam e vai arando, faz aqueles sulcos. Era algo que, se ele parasse de olhar, aquilo garrava, ele acidentava a pessoa arando. Um bicho puxava e ele ficava segurando, ele não podia olhar para trás de jeito nenhum. Entende? Se ele tivesse correndo, por exemplo, arando e batesse numa pedra, ele simplesmente, quando ele olhava para trás, ele ia meter a cara no arado e ia se arrebentar todo. É isso? Tem crente que não entendeu isso. E o que seria olhar para trás? Olhar para trás é dar ouvido a espíritos enganadores. E muitos há por aí. E qual é a função dos espíritos enganadores? É te demover da tua fé, é tirar a tua confiança. E quando isso acontece? Quando nós deixamos de valorizar a nossa comunhão. Volto a dizer, se eu ficar sem vocês, eu morro. Também. Não existe, irmãos, ninguém no evangelho, na igreja, que consiga viver sozinho. Agora, a outra coisa importante, além de oração, do congregar, e muita gente não percebe, é uma coisa chamada submissão. Se você observar, tanto num quartel, num exército, quanto mesmo na lei, na velha aliança, existe o que é submissão? É depender, obedecer. Ser submisso não é humilhação. Ser submisso é entender como funciona o reino. E hoje em dia, um dos motivos que muitas pessoas estão caindo é que as pessoas não querem ser submissas. Não. Aí você me pergunta, por que será que as igrejas estão funcionando? Submissão. Se eu deixar de ser submisso ao nosso pastor Alan, a todo o colegiado de pastores, eu vou afundar. E vocês afundam junto comigo. Que legal, né? Submissão, irmãos, não é humilhação. Submissão é entender que no reino existe hierarquia e existe unção nisso. Então nós estamos num momento que é o pior momento da igreja. E tem pessoas que não precisam de pastor. Para que pastor? Aqui, ó. Tem um monte de pastor aqui, rapaz. Por que eu vou precisar de mais? Para que, né, irmãos? Precisam. E está gerando um modelo de crente que eu chamo de crentes obesos. O que uma pessoa é obesa? Há casos que é problema realmente hormonal. Mas fala para aquela pessoa obesa. O que é uma pessoa obesa? Que come demais. Que ela come o que é para nutrir e come além. Então o que ela come além sobra, ela fica obesa. Vivemos numa época de crente muito obesos. Obeso de quê? Ele tem tanta informação adicional que o principal que ele precisa, ele não tem. Porque se não tivesse que ser assim, olha que coisa legal que poderia ser. Irmãos, não precisava de ter IBC Campo Grande coisa nenhuma. Tinha só o pastor Alan e todo mundo seguia. Ia ser legal, não ia? Mas por que que é? Porque cada igreja é um povo e cada povo existe uma palavra rema. O que é uma palavra rema? É uma palavra específica para uma igreja específica, numa hora específica. Porque as igrejas também são comparadas com hospitais. Imagina um hospital que vai cuidar de câncer, de AIDS, e de trombose, e de acidente, tudo no mesmo lugar. Como é que seria isso? Uma das coisas que nos últimos dias será muito importante é justamente ter cuidado com a falta de submissão. Observe os grandes homens de Deus, Elias, Eliseu. Será que se Eliseu fosse insubmisso a Elias,
ele teria recebido o que ele recebeu? Ele ia chegar para Eliseu e ia falar: olha, está sabendo que eu estou indo, né? Aí, ó, se você me ver subir, em vez de subir nada, eu vou orar também, eu sou profeta que nem você. Não, ele ficou ali. E Elias ia sair: olha, eu vou até ele, fica aqui. Não, eu vou ficar contigo. Tu não já falou que eu tenho que ver, rapaz? Não vou ficar, não. O quê? Ele foi submisso. E as pessoas nem param para pensar que a insubmissão foi que derrubou o diabo do céu. O diabo não adulterou, não. Ele foi só insubmisso. Ele quis ultrapassar Deus, caiu. Uau! E Uzias? Por que ele ficou leproso? Ele adulterou? Não. Ele achava que ele era o rei, né? Sendo eu o rei, por que eu tenho que ser submisso à autoridade espiritual que era o sacerdote? Nada, rapaz. Eu vou pegar esse incensário aqui, vou fazer o serviço. Deus não me usa para vencer as guerras. Ficou leproso. Percebe? Vivemos um momento de crentes autossuficientes. Aí você me pergunta: o que acontece se você consegue viver sem ter o suporte da igreja de São Gonçalo, do pastor Alan, dos outros pastores? Não. E jamais eu vou ser insubmisso a eles. Porque se eu pensar em ser submisso, eu já estou morrendo. E nem estou sentindo. Hoje, nesses últimos dias, imagine numa guerra, irmãos. O capitão fala para o sargento, falar para o cabo, e quando chega no cabo: rapaz, tu não me manda, rapaz. Quem é você para me mandar? Eu faço o que eu quiser. Olha o problema que vai dar. Pois é assim no reino. Não funciona se não for assim. Nesses últimos dias, estou vendo muito crentes obesos. Tem tanta coisa para eles comer, eles comem aqui, comem lá, e come, e no final, é tanta comida na barriga e ele está assim, ó. Só que está obeso. Ao invés da comida fazer bem, está fazendo mal. Por quê? Qual era a comida que ele tinha que comer? Era aquela. Mas não, eu gosto daquele pastor lá da internet que fala que tem PhD, todos do D, e hebraico e aramaico, e ele tem muitos inscritos. As pessoas e viaja para o exterior e conhece. As pessoas gostam de pessoas que se ufanam, que fazem uma propaganda de si. Ele não se contenta só em falar igual o Paulo falou: ó, cada um cuide do que vê em mim ou ouve. Está vendo Jesus em mim? Quem fala na minha boca? É Jesus? Não precisa ficar dizendo qual é a minha graduação. Para quê? Para te provar? Se tu é ovelha, vai conhecer a voz do pastor. Mas, ultimamente está assim, em submissão. Crentes obesos. Nesses últimos tempos. Temos que ter cuidado com a obesidade. Não é o comer muito que nos faz ser saudáveis. Ou é? É o comer a comida certa. Não é tomar muito remédio que vai te curar. É tomar o remédio certo. Nesses últimos dias, temos que ser extremamente meticulosos. São os últimos dias. E o pior de tudo nem é isso, né, irmãos? Às vezes, tem crente comendo tanto, que no meio da comida vem espinho, e comida com prazo de validade vencida, ou comida envenenada. Simples assim. Então, o que fazer nesta hora de importante? É sermos vigilantes como nunca. Porque são os últimos dias da igreja. E a última coisa que eu queria falar nessa manhã: o que fazer nesta hora? Cuidado com a curiosidade. Às vezes, nós estamos mais preocupados em saber o que está acontecendo na política, no cenário mundial, do que buscar Deus. Veja bem o que eu vou falar. Eu não estou dizendo que você não deva se atualizar, ok? Só que tem crente, irmão, que se você ver quanto tempo ele gasta com notícias
E quanto tempo ele gasta com buscar a Deus ou com congregar com os irmãos? Irmãos, anota aí, só de brincadeira, quanto tempo você tem comunhão com ele e quanto tempo você liga... Oi, irmã Vitinha, tudo bem? Glória a Deus, como é que tá as coisas por aí? Nesse momento a gente vai ter que estar mais unidos, irmão. Em comunhão. E ter cuidado com a curiosidade. Talvez você não parou para pensar, mas um dos motivos pelos quais a Eva comeu a fruta, foi porque ela achou que é interessante, né? Ó, curiosidade, você como Deus, não foi? E olha no que deu. Talvez você nem parar para pensar, mas os discípulos eram curiosos. Ele pergunta para Jesus: Senhor, tu restaurarás a este tempo o reino a Israel? Quando vai ser que tu vai restaurar? O que ele fala? Não vos compete saber que tempo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunha, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Então o que ocorre muitas das vezes, que atrapalha a nossa comunhão, às vezes é a nossa curiosidade. Vigie com a tua curiosidade. Porque é o que eu faço. Às vezes aparece um vídeo assim, opa, vai prender outro deputado. Aí o Espírito Santo fala assim: para que tu vai ver isso agora? Aí é mesmo, Senhor, sai para lá, deputado, sai para lá. Porque é assim, mano, nós somos curiosos. O problema, eu não estou dizendo que você ser curioso, que você seja jogado no lixo, não, porque eu também sou. O nosso problema, irmão, não é assim, eu sou assim e estou jogado fora. Não, eu sou assim e vou vigiar como eu sou assim. Ser crente, eu sou um cara tão bom que eu não sou curioso. Não, somos curiosos, sim. Então, somos curiosos, vamos vigiar com isso. Porque senão, se nós não reconhecemos a nossa dificuldade e não vigiarmos com isso, é perigoso. Porque nesses momentos finais da igreja, nós temos que ser o quê? Sermos cirúrgicos. Para quê? Para que possamos estar preparados para o que está vindo e para o que Deus vai mandar para nós. Eu tinha falado da última, mas a última coisa que eu quero falar, e que foi a primeira, é entender o valor da oração no sentido de pedir as coisas certas. Se você tem dificuldade de jejuar, fala: Senhor, abre a porta do jejum para mim. Se você ora, mas tem dificuldade de orar, fala para o Senhor: Senhor, abre a porta da oração para mim. Não se esqueça que quando alguém ora mais, não existe mérito nela, é o Espírito Santo que age nela. É importante você orar, se você reconhece que você está sendo dominado pela curiosidade: Senhor, talvez você fale: não, mas Deus sabe do que eu preciso. Sabe? Jesus não sabia que aquele cego era cego? Claro. Assim como agora você sabe que o cara é cego quando ele usa aquele óculos escuro, né? E a bengalinha, na época também existe uma forma de se identificar o cego. Jesus sabia que o homem era cego. Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? É importante você entender o valor da oração no sentido de você dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu sou muito curioso. Eu reconheço quando estou sendo curioso. Senhor, me ajuda. Olha, aquele homem fala assim, Jesus pergunta para aquele homem: você crê? Aí o homem fala o que para Jesus? Senhor, eu creio, me ajuda da minha incredulidade. O ponto de partida para uma vida abundante e triunfante com Deus, em Cristo, é reconhecer as nossas limitações. A ciência chama isso de inteligência emocional. Reconhecer as nossas limitações, mas orar especificamente. Se você tem dificuldade de orar porque você percebe que algo está errado, se você sente que você é soberbo, ore ao Senhor: Senhor, tira de mim, me dê graça para que eu possa ser mais humilde. Não achar que você está jogado fora porque é soberbo, porque é curioso. A oração sempre será o ponto de partida. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. O que fazer agora? Vamos orar então?
Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, meu Senhor da glória, por este momento. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, abre para nós a porta da oração, a porta da palavra, a porta da comunhão. Ó Deus, abra os nossos olhos espirituais para que possamos entender a altura, a largura e a profundidade dos teus mistérios, do teu amor, Pai. Ó Deus, a nossa oração, ó Pai, não é que tu venha nos livrar da fornalha, mas nos dá graça para entrar nela, Pai. Ó Deus, purifica-nos, Senhor. Dá-nos graça, Pai, para que possamos ser sinceros, ó Deus. Sim, Pai, confessar diante dos nossos pecados, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.